Boa tarde a todos e todas. Damos boas-vindas ao encontro com a sociedade civil para debater o projeto de consolidação das leis federais relativas às pessoas com deficiência, o nominado Código Brasileiro de Inclusão, CBI. Este evento da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência atende ao requerimento número 18 de 2025 da minha autoria. Aqui nessa mesa também tem um painel fazendo referência também à Lei Brasileira de Inclusão, que é a base, é o eixo fundamental da proposta de consolidação das leis que tratam sobre o direito das pessoas com deficiência. Esse encontro tem como objetivo abrir um canal de escuta com a sociedade civil, especialistas, representantes de entidades que atuam na promoção dos direitos das pessoas com deficiência, a fim de iniciarmos uma construção coletiva do texto da consolidação das leis brasileiras de inclusão. Cumprimento e agradeço a presença de todos e todas que estão nos acompanhando ao vivo pela plataforma Zoom ou por meio do canal de debates interativos da Câmara dos Deputados. Alguns esclarecimentos antes do início da nossa audiência pública. Informo que esse evento poderá ser acompanhado pela página da Comissão da Internet, www.câmara.leg.br/cpd. Contamos com os serviços de interpretação de Libras presencial e virtual, bem como de legenda em tempo real. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar a palavra. Informo que a reunião está sendo gravada. Fazendo aqui a apresentação de alguns convidados, a senhora Ana Paula Feminella, secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A senhora Maria Aparecida Gugel, representando a Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência, a ANPID. Cumprimentar também a senhora Luciana Trindade de Macedo, secretária nacional do PSB Inclusão. A vereadora Michele Siqueira, grande professora do direito, advogada, vereadora do município de Belo Horizonte, Minas Gerais, representando aqui a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Muito obrigado, doutora Michele, pela sua presença. Agradeço a doutora Cida, todos que aqui eu já cumprimentei, eu fico muito feliz de recebê-los aqui. Cumprimentar a senhora Raquel Câmara Cabral, mãe atípica, atuante na causa da inclusão. Raquel, meu muito obrigado a ti, muito obrigado pela sua presença. Em seu nome, eu cumprimento todas as mães atípicas que estão aqui presentes. E quero quebrar um pouco esse protocolo, porque é claro, meus amigos, que aqui a gente está num ambiente de debate. A gente vive numa democracia. E a gente, como democratas, a gente precisa respeitar as diferenças. Como lutar pela inclusão se a gente não compreende as diferenças? É normal ser diferente, é normal pensar diferente, é normal não concordar com o outro, mas a gente, sobretudo, precisa respeitar e assegurar o direito de fala, o direito de participação. O que eu quero aqui nesse momento, como presidente, e muito honrosamente eu tenho hoje a oportunidade de ser presidente da comissão, que para mim é a mais importante dessa casa. Eu escolhi ser presidente dessa comissão. Eu não caí porque é uma, segundo os blocos partidários apontam, uma das menores comissões, não. Eu pedi para ser presidente da comissão, eu lutei para ser presidente dessa comissão. É uma grande honra poder estar aqui vendo um debate, participando de um debate, que eu não me lembro ter ocorrido nos últimos 2, 3 anos. Por mais que existam divergências, é natural, é da democracia, todos aqui serão ouvidos. Vocês irão perceber. Eu iniciei aqui a apresentação, a condução, coordenação dos trabalhos, e eu ficarei até o final, que eu consiga segurar qualquer necessidade fisiológica de ir ao banheiro, mas eu ficarei aqui até o final para poder ouvir todos, principalmente aqueles que discordam de mim. E o que eu quero pedir a todos, a vossas excelências, a todos os convidados, é que a gente possa, pelo menos aqui nesse ambiente, respeitar verdadeiramente aqueles que divergem de nós. Aqueles que são favoráveis à proposta serão recebidos com todo amor e carinho. Aqueles que são contrários à proposta também serão recebidos e terão um local de fala com todo amor, respeito e carinho. Porque lutar pela inclusão não é só uma palavra. Lutar pela inclusão é respeitar as diferenças. E respeitar as diferenças é muito mais do que respeitar uma pessoa com deficiência. Respeitar o fato de pensar diferente. Isso é inclusão. Então, acho que a gente tem uma oportunidade fantástica, fundamental aqui, de dar esse exemplo à sociedade.
a reunião dos movimentos das pessoas com deficiência que terão, nesse momento aqui, a oportunidade, não só de criticar a proposta, não só de melhorar a proposta, mas, sobretudo, de dizer o que nós devemos fazer, para que a gente coloque na prática o nada sobre nós sem nós. Então, eu quero aqui, como presidente da comissão mais importante dessa casa, da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, pedir e dizer, se sintam todos acolhidos e respeitados para falar aquilo que vocês pensam, para deixar o coração de vocês falar. Vocês serão aqui recebidos e acolhidos com todo amor e respeito que vocês merecem. Isso não é favor, isso é direito de vocês e é meu dever enquanto presidente, enquanto servidor público dessa casa. Então, como aqui eu destaquei, a gente vai começar aqui com a apresentação dos consultores legislativos. Em primeiro lugar, eu concedo a palavra aos consultores. Aqui farão a apresentação o Davi Carneiro, Bonifácio Andrada e André Freire. Eu já falei muito, vou passar logo a palavra para eles. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu vou começar aqui pela minha audiodescrição. Meu nome é Davi Carneiro e, enfim, sou consultor legislativo aqui da Casa. Eu acho que para apresentar aqui rapidamente a consultoria, o colega que está ajudando a gente aqui, se puder passar aqui para a gente. Bem, a consultoria, basicamente, é o órgão de assessoramento legislativo aqui da Câmara dos Deputados e ela é composta por consultores concursados, né? Então, eu e os colegas que vão se apresentar aqui nós todos somos concursados, né? E nós aqui elaboramos estudos, pareceres, minutas de projetos de lei. Acho que pode passar aí. Uma apresentação bem rápida, né? Nós participamos aqui, tanto do dia a dia da Câmara, né, no assessoramento assim, de projetos de lei e também, né, de pareceres, como também nos grandes momentos aqui, né? Então, nós, enquanto corpo legislativo, assessoramos, por exemplo, aqui a tramitação, né, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também a tramitação da LBI. E nós atuamos sempre por demanda dos parlamentares, mas com base, né, em uma série de preceitos, né, de rigor técnico e jurídico, né? Nós temos um ato da mesa que rege aqui a nossa atuação. Bem, o que nos foi demandado aqui para o trabalho do que está se chamando aqui de um Código Brasileiro de Inclusão? Acho que pode passar, né? Acho que tem um antes. Bem, a demanda, né, da reunião da consolidação, né, das leis brasileiras de inclusão, ela veio pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que sentiu essa necessidade, né, ela chegou até a consultoria legislativa e ela veio junto, né, com um pedido, né, uma moção de apelo que foi aprovada na 5ª Conferência dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Seria a moção de apelo número 13, que ela vai falar da urgente necessidade de atualização dos textos e legislações vigentes, especialmente no que tange aos termos referentes às pessoas com deficiência. Então, foi essa a primeira demanda que nos chegou. Então, a partir dessa demanda, né, nós conversamos com os deputados sobre o que é o processo de consolidação, como é que ele acontece, né, enfim, e o que ele poderia envolver e o que não poderia. Né? Eu vou... acho que pode passar. Essa é a moção de apelo, né? Mas pode passar mais um. Bem, aqui é um pequeno resumo, tá? Mas na Lei Complementar 95, esses são 3 exemplos aqui do que a consolidação ela envolve, né? Primeiro seria a integração de textos legislativos, a atualização de termos antiquados e a atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública. São 3 exemplos, né? A lei complementar ela vai trazer outros exemplos, né? Enfim, do que a consolidação poderia ou não poderia fazer.
Como, né, o meu colega aqui da área aqui de Direito Constitucional e Processo Legislativo vai aprofundar, né, a lei complementar ela deixa claro assim, que você não pode fazer, né, mudanças de mérito, né, mas eu destacaria esses 3 pontos. Né. Bem, o que nós ressaltamos de início para os deputados, né, como mudanças de interesse a partir da demanda formulada? Né? Acho que pode passar. Um primeiro exemplo. A moção ela tratava claramente, né, de termos inadequados, termos antiquados e termos, né, que eu acho que a gente poderia ir mais longe, termos que ferem direitos. Então, em muitas legislações específicas, a gente encontra ainda o termo portadores de deficiência ou deficientes. Em algumas legislações, a gente encontra, inclusive, né, termos piores em termos de violações de direitos. Né, só que por motivos aqui técnicos e regimentais, talvez eles não entrassem, né, em uma consolidação em sentido estrito. Né, então, uma primeira observação, né, que nós realizamos aí, né, do papel que uma consolidação poderia ter, seria, né, a de atualização de termos. Eu acho que pode passar, né? Bem, um outro papel, né, que a gente ressaltou aqui seria a questão da promoção da eficácia, né, de algumas políticas públicas. Uma questão específica, que eu acho que é um exemplo assim, muito claro, né, é que a gente tem a lei do CORD, né, de 1989, que é uma legislação que ela estabelece uma série de obrigações para a administração pública federal em relação às pessoas com deficiência e que algumas dessas obrigações elas não foram retomadas por legislações posteriores. E, ao mesmo tempo, ela não chegou a ser atualizada. Então, o que acontece? O CORD, né, era um órgão no Ministério da Justiça que ele foi extinto há muito tempo atrás. Né? Há muito tempo atrás. E a gente depois assim, não atualizou essa lei de modo que ela se tornasse eficaz de acordo com a estrutura atual da administração pública. Né? Então, assim, o que, de acordo com a demanda parlamentar, poderia ser feito do ponto de vista técnico? Né? Acho que pode passar essa. Bem, então, em primeiro lugar, a estrutura atual da lei, com que já está lá, tá? A gente não estaria fazendo mudanças de mérito, o que a gente pode extrair dela em termos de conteúdo normativo se a gente atualizasse? Tá? Por exemplo, esse ensaio, né, de mudança, ele está lá no PL 1584 de 2025, tá? Que foi um PL que foi protocolado, acho que o meu colega vai explicar depois a questão regimental envolvida, né? Para dar um start no processo, né? Porque o regimento da Câmara não permite que você comece um processo de apreciação de uma consolidação se você não tiver uma matéria, né, sobre a qual se debruçar. Né? Bem, o que você pode, né, extrair daquela lei que está lá, né, que, enfim, todo mundo esqueceu que ela existe e que ela está meio confusa, a redação já não serve mais. O que a gente acha que pode extrair de lá? A Administração Pública Federal elaborará a Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que deverá funcionar de forma coordenada e intersetorial, contendo planos, programas e projetos, com objetivos e prazos de cumprimento determinados. Tá? Bem, a gente deve lembrar, tá? Isso aí eu falo assim de todo lugar de privilégio, né? Enfim, de lugar de uma pessoa que não é uma pessoa com deficiência, mas que teve aí a oportunidade, né, uma oportunidade que eu agradeço muito aqui à minha amiga secretária Ana Paula Feminella, né, de coração aí por ter me dado essa chance aí de ajudar a construir, né, o Plano Nacional Viver Sem Limite. Né. A gente sabe que a gente passou muitos anos aí sem ter um plano nacional, por exemplo, da pessoa com deficiência. Se a gente tem bem destacado, né, na legislação a obrigação legal renovada, né, de haver um plano, né, você tem uma obrigação de fazer que você pode impor ao poder público, por exemplo. Né?
Segundo lugar, o CORD não mais existe, mas hoje a gente tem a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A lei complementar, ela permite que a gente faça, 95, ela permite que a gente faça esse tipo de atualização. E aqui é uma questão, desculpa se eu estou me alongando, estou sendo muito técnico, mas é o meu lugar de fala, que é o lugar do burocrata, viu, gente? Então, desculpa, é o meu ofício, né? Mas a lei complementar 95, ela vai permitir que a gente faça, né, no processo de consolidação, uma coisa, inclusive, que os parlamentares não poderiam fazer num projeto de lei comum, né, porque eles não podem criar órgãos públicos, né? Não podem dispor sobre a organização da administração pública. Então, aqui a gente poderia, né, fazer essas devidas atualizações aí, né, por meio da modificação dessa lei. E, consequentemente, né, a lei do CORD fala ainda, né, de órgãos análogos, ainda que não sejam secretarias, né, em outros ministérios, né, também da administração pública, alguns ministérios centrais, né. Fala da secretaria no MEC, né, hoje a gente tem a SECADI, que cumpre essa função, mas ela fala, né, de estruturas análogas aí no Ministério do Trabalho, por exemplo, né, e do Desenvolvimento Social, que poderiam ser, né, hoje, estruturas mais robustas, né. Então, assim, se eu fosse, né, aqui, né, eu não sou um agente político desta casa, né, eu não sou movimento social e eu não sou parlamentar, né. Talvez, né, se o deputado Márcio Gerri me convidar para ir para o Maranhão, né, mudar meu domicílio eleitoral, um dia eu talvez me candidate, quem sabe, né, um dia né, tenho um mandato parlamentar. Mas, sendo agente técnico e não sendo agente político, né, se eu pudesse destacar, né, o quanto esse movimento assim, ele tenha um interesse, né, de fazer as coisas acontecerem, talvez fosse esse aqui, né? Pegar coisas hoje que são letra morta na lei, né, e promover uma atualização que favoreça a eficácia da legislação. Exemplo número 3 e último exemplo, tá? Para eu passar para o que interessa, tá? Que é justamente ouvir quem deve ser ouvido aqui. O colega que está ajudando a gente pode passar? Isso. Bem, o deputado Duarte Júnior e outros autores e coautores aí da proposta, eles fizeram a seguinte pergunta para a gente. Num projeto de consolidação, a gente pode fazer remissões a outras legislações, porque o nosso objetivo é que as pessoas saibam os seus direitos ao analisarem um único projeto de lei, que você tenha um corpo ali, né, um texto, e que, ao acessar esse texto, você conheça ali todos os seus direitos. A Lei Complementar 95, ela não estabelece isso diretamente, ou seja, né, quem escreveu a lei lá atrás não previu exatamente essa hipótese, mas ela diz o seguinte, a linguagem tem que ser atualizada. E hoje, a gente tem, dentre muitos movimentos de legislação, movimentos de proteção e promoção de direitos, o movimento da linguagem simples, né, que inclusive foi abraçado, né, de muitas maneiras aí pelos movimentos de inclusão. E, dentre muitas outras coisas que a gente poderia discutir aqui, a gente sabe, né, que atualizar a linguagem, né, simplificar, eliminar a linguagem antiquada, significa devolver ao usuário da norma, né, a possibilidade de compreender quais são os seus direitos. Então, a gente construiu a tese jurídica que, na consolidação, você pode fazer remissões a leis esparsas, né, a leis que vão continuar lá no seu lugar, ou seja, né, por exemplo, quando você abrir a Lei 8.213 de 91, as cotas nas empresas vão continuar lá. Né? Quando você abrir, né, a 8.112, que é a Lei do Serviço Público, as cotas no serviço público vão continuar lá. Quando você abrir a nova Lei de Licitações, não faz o menor sentido
né, enfim, não continuar lá a dispensa de licitação para contratação, né, das associações de pessoas com deficiência. Elas vão continuar lá. Mas, dentro daquele corpo, né, único, consolidado, você vai ter remissões de referências a essas leis, dizendo, olha, você tem direito ao trabalho, e o seu direito ao trabalho envolve, por exemplo, né, você ter cota nas empresas, ter cota no serviço público e, né, ter direito, por exemplo, à dispensa de licitação, né, para contratação de associações de pessoas com deficiência. Essas são vantagens desse tipo de processo que nós fomos demandados, né, pelos agentes políticos da Casa. A extensão de que normas serão consolidadas, como elas serão consolidadas, né, como os textos vão ser organizados, né, ele deve ser, por definição, né, um processo coletivo, um processo plural, e nós vamos estar acompanhando aqui, do nosso ponto de vista burocrático, técnico, né, quadrado, aqui, né, com toda a atenção e com todo o rigor, né, que a lei, né, e as normas internas aqui da Câmara dos Deputados nos mandam, né? Então, nós estamos à disposição dos parlamentares, mas também da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos órgãos e entidades públicos que estão participando desse processo, e agradecemos aí ao deputado Duarte Júnior, presidente, a todos os presentes. Estamos à disposição, sempre que demandados, para contribuir com o debate, contribuir com o processo. Eu vou passar agora a palavra aqui para o André Freire, meu colega aqui da consultoria. Davi, só uma questão antes, pessoal. Eu quero, mais uma vez, chamar a atenção de todos para essa apresentação, que é a apresentação de consultores legislativos concursados aqui da Casa. Antes, cumprimento o deputado federal Márcio Gerri, que acaba de adentrar ao recinto. Davi, tu está aqui na Casa há quanto tempo? Passou no concurso faz quantos anos? Desde 2016, né? Vai fazer 10 anos. Essa apresentação do Davi, ela é muito importante, gente, para poder tirar uma dúvida, um receio que muita gente tem. Muita gente questionando se haverá algum tipo de revogação, se haverá algum tipo de retrocesso, se haverá algum tipo de rediscussão. Esse não é um projeto de lei, como outro qualquer. É um projeto de consolidação. E tudo que a gente faz aqui tem que estar baseado na lei, tem que estar baseado na Constituição, tem que estar baseado no regimento. Se todo mundo aqui puder acessar o regimento interno da Casa, eu não sei se vocês colocaram a apresentação com o artigo 212, mas está aqui o artigo 212 do regimento. E o que diz o artigo 212 do regimento, que é o que o doutor Davi estava explicando. Diz assim, eu estou lendo o artigo 212. A mesa diretora, qualquer membro ou comissão da Câmara de Deputados, poderá formular projeto de consolidação, visando, por se tratar de projeto de consolidação, visando a sistematização, cuja a elaboração cingir-se-á. Olha como a lei no Brasil ela é feita só para o advogado, só para o deputado talvez entender. Se a gente fizer uma enquete aqui, quem sabe o que é cingir-se-á? A ampla maioria não sabe. Cingir-se-á é o mesmo que limitar-se, ou seja, projeto de consolidação de leis, limitar-se-á, será limitado a aspectos formais, resguardada a matéria de mérito, ou seja, o que é um aspecto formal? É pegar a Lei Brasileira de Inclusão, ter ela como base, não mexer na LBI, deixar a LBI do jeito que está, sem revogar nada, sem mudar nada, proteger a LBI e trazer outras leis que já... Infelizmente, eu acabei sendo interrompido e acaba desconcentrando. Então, o que é um projeto de consolidação, gente? Está aqui no 212. É um projeto que vai ser limitado a matérias formais. Ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão está aqui. Ninguém mexe, ninguém vai mexer.
não vai revogar, não vai retirar, não vai mudar a LBI. Ela é nossa base, é nosso esqueleto, fruto de muita luta dos movimentos sociais, que completa esse ano 10 anos. O que vai ser feito é trazer outras leis que também tratam de direito de pessoas com deficiência, e nesses pontos que tratam de inclusão, para dentro da LBI, para poder fazer remissões a esses assuntos. Aí você se pergunta, Duarte, mas para que serve isso? Por que importa isso? Se você é juiz, se você é promotor, se você é advogado, se você é estudioso, você sabe pesquisar onde estão os seus direitos. Mas para uma mãe atípica, para uma pessoa com deficiência, para quem está lá na cidade, nos bairros mais distantes, elas não conseguem entender o que está escrito aí. Então a ideia da consolidação é unificar no único texto para facilitar a busca, para facilitar a pesquisa. E aqui o Davi ele trouxe um exemplo. Volta um slide aí, por favor, no exemplo 3. E eu queria, principalmente com quem não concorda, porque eu também não estou apegado a nada, gente. A gente precisa, sobretudo, olhar sem o preconceito. Olhar no sentido de se permitir entender, mesmo que discorde. Olha o exemplo 3, olha o que diz. LBI fala do direito ao trabalho, mas outras legislações também falam. Então, aqui está a LBI falando do direito ao trabalho, mas tem a lei de cotas das empresas, que é a lei 8.213, tem as cotas nos concursos públicos, que é a lei 8.112 de 90, tem a lei que fala da dispensa de licitação para contratação de associações de pessoas com deficiência, 14.133. Essas leis, meus amigos, ninguém vai mexer nelas também não. Elas continuarão do jeito que elas estão. Mas o que vai ser feito, a única diferença é que na LBI, muita atenção por gentileza, na LBI se fará remissões a elas. No mesmo artigo que hoje tem na LBI, que fala do direito ao trabalho, vai ter a inserção do que se refere esses direitos a outras leis. Por exemplo, é direito da pessoa com deficiência a cotas, conforme lei 8.203/91. Ou seja, vai simplificar a pesquisa. Não terá revogação, não terá mudança, não terá rediscussão, não terá retrocesso. Isso aqui é uma complementação à apresentação do doutor Davi. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor André, fazer a apresentação dele, e em seguida a senhora vai fazer o seu questionamento, todos que estão aqui poderão fazer os seus questionamentos contrários, favoráveis, com dúvidas sinceras, para que a gente possa elucidar todos os questionamentos. E posso assegurar vocês aqui, gente, como presidente dessa comissão, não sou o autor único desse projeto. O projeto é da comissão. Os parlamentares, por unanimidade, aprovaram esse projeto e apresentaram a proposta de consolidação. Vocês têm a minha palavra, vocês têm o meu compromisso. O que será tratado aqui, o que será debatido aqui, será levado em consideração para uma possível retirada do projeto inicial, a apresentação de um outro projeto, mas para isso a gente precisa debater. Não adianta falar nada sobre nós sem nós, se quando nós temos a oportunidade de falar, nós não conseguimos nos ouvir, nós não conseguimos nos expressar. Então, eu quero tranquilizar vocês, todos terão direito à fala e oportunidade de fazer os questionamentos, mas, por gentileza, escutem as argumentações para que os questionamentos possam ser puros, possam ser sinceros, no sentido de avançar. Aqui, ninguém está fazendo como foi feito no ano passado. Projeto 4614, que derrubava o BPC. Muitos ficaram calados, muitos nada fizeram, muitos se acovardaram. E a gente enfrentou para proteger o BPC. Aqui a nossa luta não é de direita nem de esquerda, é luta pela inclusão. Então, coloquem fé, confiem, porque aqui quem vos fala não é só um parlamentar, um advogado, um jurista, um doutor de direito, um pai atípico. Aqui quem vos fala é quem tem histórico de luta pela causa. E o meu passado, pelo contrário, demonstra que eu tenho coerência na luta pela pessoa com deficiência.